Olá, estamos apresentando o programa Interação em Pauta e hoje nós vamos estar falando a respeito de um tema muito importante que é o tráfico de seres humanos, o tráfico de pessoas. Falando sobre esse tema está aqui conosco o nosso convidado Flávio Antas Correia. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Celso, pela oportunidade. Um alô aos nossos internautas, né, YouTube espectadores. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. O Flávio, ele é executivo público do Estado de São Paulo, é palestrante, advogado também e também responsável pelo Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça e Defesa de Cidadania do Estado de São Paulo. Flávio, nós vamos entrar, vou chamar de Flávio, deixar os protocolos de lado, até porque você é um jovem rapaz, mas com toda a sua experiência, nós vamos entrar direto nesse assunto, tráfico de seres humanos. Explica para nós, o que é isso? Celso, é um crime subterrâneo. As pessoas acham que são situações passadas em novelas, em filmes, mas ele está mais próximo de nós do que nós imaginamos. A princípio, não podemos traçar um perfil da pessoa traficada. Qualquer um de nós pode ser traficado. O tráfico de pessoas, ele não vê cor, ele não vê sexo, ele não vê condição social, ele não vê idade. Portanto, qualquer pessoa pode ser traficada. E ele está, como eu disse antes, ao nosso lado. São ofertas de trabalho mentirosas, são propostas de situações, mesmo que exploração sexual, por exemplo, que a pessoa pode saber o que ela vai fazer, mas chega no local lá e encontra uma outra condição. Quer dizer, são tantas coisas que às vezes a gente tem vontade de chorar. Nós tivemos um pouco de conhecimento a respeito desse tema alguns anos atrás, quando a Glória Pérez fez uma novela que particularmente ela teve uma audiência muito forte, que foi o Salve Jorge, e focaram muito a respeito desse tema, mas ficou no ar. O tráfico, como é feito, qual que é o ato, o que é feito, explica para nós melhor essa situação. Bom, o conceito de tráfico de pessoas, ele nasce com o Protocolo de Palermo. Então, lá eles colocaram um conceito, mas o que está lá, ele é muito grande, né? E muito cheio de ou. O que aconteceu? No ano de 2016, no final do ano de 2016, foi promulgada a Lei 13.344, que fala efetivamente sobre o tráfico de pessoas, formas de prevenção e combate, e apoio às vítimas e familiares. O Estado de São Paulo, desde 2009, já trata desse tema com o Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E em 2014 sofreu uma modificação pontual apenas no nome, né? E o que é o tráfico? O artigo 149-A, com base na Lei 13.344, nos trouxe exatamente o ato, o meio e o objetivo. Então, o que seria esse tráfico de pessoas ali dito? O ato: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa. O meio: mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de, e aí nós temos o objetivo: remover-lhe órgãos, tecidos e parte do corpo, sangue inclusive, submetê-la a trabalho análogo ao do escravo, adoção ilegal, exploração sexual adulto ou infantil, né? Incluindo isso aí também a prostituição. Essas questões todas, então, nós temos no artigo 149-A do Código Penal. Dali nós temos o conceito. Então ficou muito mais nítido para quem ler o Protocolo de Palermo, o conceito lá colocado que é idêntico a esse. Mas já faz aí esse paralelo com o nosso artigo 149-A, vai entender muito mais facilmente. Então nós vamos estar falando a respeito de alguns itens desse ato, mas um ponto antes que é importante também nós sabermos: o que é contrabando
de imigrantes, existe esse contrabando? Nós estamos falando como se fosse contrabando de drogas, contrabando de armas, é a mesma coisa? Bom, existe uma diferença muito tênue entre o tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes. O Código Penal também prevê essa modalidade de crime no 232-A. Então, se eu promover a entrada de imigrantes ou saída do nosso território nacional, seja de imigrantes ou brasileiros, para ter um ganho econômico, eu contrabandeio essas pessoas. Falamos da novela Salve Jorge. Salve Jorge. Agora eu vou falar da novela América. Ali é o exemplo do que é o contrabando de imigrantes. Relembrando, essa novela América, relembra pra gente o que é essa novela América. O pessoal saía, pessoas que faziam rodeios aqui no Brasil, depois iam para os Estados Unidos também. Aquela história que tinha um coiote. Isso, com os certeza coiotes, você está lembrando dessa novela. Os coiotes, então, são aqueles que passam as pessoas. Tá. Então, essa pessoa que vai receber para passar a pessoa de uma fronteira para outra, e aí é só em fronteiras internacionais, não existe contrabando de imigrantes dentro do território nacional, seja ele qual for, né? Sempre de fora para dentro e de dentro para fora. O tráfico de pessoas, não. Ele pode ser tanto transnacional quanto nacional. Mas voltando à questão do contrabando, o pessoal, então, sai do seu país de origem para ingressar em outro. Nós temos o exemplo clássico. O pessoal vai até o México para atravessar o Rio Grande e entrar nos Estados Unidos. Então, ali há o contrabando de imigrantes, onde se utiliza o coiote, né, para fazer esse tipo de crime. No conceito do tráfico de pessoas, o consentimento da pessoa traficada não conta, porque ela foi enganada. Já no contrabando de imigrantes, conta, porque a pessoa pagou para sair do seu conforto, do seu meio ambiente. Então, existe essa diferença básica. Em termos de tráfico internacional, nós estamos falando que existe essa saída. Por exemplo, o Brasil, ele é rota ou sai muito brasileiro daqui para outros países? Como que é essa relação de relacionamento de imigração? Depende da modalidade. Tá. Geralmente, no caso de mulheres, São Paulo e Rio são rotas de passagem. Muitas não ficam aqui. Ou se permanecem um pouco, já saem ou para exploração sexual ou muitas vezes como mula do tráfico de drogas. E aí há sim, os dois, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, começam a se falar. Há essa junção. E no caso de travestis, há muito tráfico interno. Então não que não saiam também para o exterior, mas o tráfico interno é maior na exploração sexual de travestis. Mas não existe uma questão rota isso. Nós hoje trabalhamos também com o conceito de pontos vulneráveis. O conceito de rotas acabou, porque pouco importa por onde a pessoa vai. Importa aonde ela é cooptada e onde será o local da exploração. Então tudo vai depender muito da modalidade. Então, em todos os estados do Brasil, qual o estado, pela sua experiência, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, qual os estados que são mais vulneráveis, principalmente a tráfico para fins sexuais? Bom, aí seria interessante falar sobre a rede de enfrentamento ao tráfico. Tá. O Brasil tem uma rede muito forte, nós conversamos sempre que há alguma coisa em algum estado, eles informam aquele estado onde a pessoa foi ou para onde ela poderá ir. Então nós temos uma forma de conversa muito interessante. Já tivemos solicitações de outros estados para pessoas que vieram para cá. Aí no caso foram meninos traficados para jogarem futebol, que na realidade era para serem explorados sexualmente. Não né? Então a mentira foi o futebol. Tá. Meninas, vai ser modelo. Não é nada disso, então já tivemos essa questão. Tá. Então, a rede funciona muito bem. Eu não posso dizer qual estado é vulnerável justamente porque não há esse perfil. Para os traficantes, eles são muito bem organizados. Então, para cada modalidade prevista no Código Penal, no artigo 149-A, existe um meio que eles vão utilizar. Na parte norte e nordeste, nós temos muito trabalho análogo ao do escravo, principalmente na parte norte. Aqui em São Paulo, a questão das tecelagens
quarteirizadas, né, que não têm, que recebem estrangeiros ou brasileiros e os submetem a condições análogas a de escravo. Então, tudo vai depender da modalidade, né? Nas estradas, nas BRs, nós temos exploração sexual infantil, e eu gostaria de fazer aqui um alerta: não existe prostituição infantil, existe exploração sexual infantil, e isso vale até os 18 anos, porque a criança e o adolescente não se prostituem. Perfeito. Né? Uma questão também que está muito relacionada é a questão da situação econômica do país, o estado de miséria ou de pobreza em que vive determinados estados. Esse trabalho de combate ao tráfico, esse combate a essa exploração sexual, o que é que tem feito para amenizar, visto que a situação de pobreza que leva muitas vezes a isso? Esse é um mito, Celso. É mesmo? Não é a condição então de vamos pobreza. Desmistificar aqui. Exatamente. Tá. Não é a condição de pobreza, é a condição social. A explica melhor ajuda. Explica melhor isso. A condição social. Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Vivemos todos num edifício. Ok. Cada um de nós tem uma condição social diferente da do outro. Alguns têm Mercedes, outros têm Fusca. Tá. Eu tenho um Fusca. Eu quero um Mercedes. Me oferecem um trabalho, eu sei o que vai ser, e eu me submeto a isso porque eu quero ascender socialmente. Isso é uma mentira. Eu não vou ascender socialmente, vou me submeter a condições inimagináveis e posso não voltar para minha casa. Eu posso morrer naquele local de exploração. Então, esta condição social, essa diferença social é que vai vigir. Também a violência familiar é um grande mote para a exploração da pessoa, para ser traficada. Também nós temos a erotização precoce das crianças, o que vai acarretar mais adiante uma exploração sexual infantil, uma violência sexual. Então, não é a condição econômica, mas a condição social. Lembra que eu disse no início que o tráfico ele não vê condição social, né? A parte econômica, muitas vezes, ela está mais ligada ao trabalho análogo ao de escravo, né? E o gato, nesse caso não é o coiote, é o gato, ele vai enganar também aquele trabalhador, muitas vezes ele vai dar dinheiro para a família e ela já se submete a ele pela dívida. Nós temos ali no 149A, que quando eu expliquei, eu pulei, a servidão por dívida, né? Uma servidão por qualquer motivo, mas geralmente é uma servidão por dívida. Então, além dessa questão da prostituição, nós temos outras questões de exploração também que são relacionadas ao tráfico. Quais são essas questões também que podem estar relacionadas, independente da questão sexual? Trabalho análogo ao de escravo, servidão por dívida, tráfico de órgãos, tecidos e sangue, né? Agora também temos cabelos e ossos, a notícia já vindo de fora. Cabelos e ossos? É. O que é isso? Cabelos e ossos. Ou seja, você é levado como escravo para se retirar o cabelo? No caso do tráfico de órgãos, ele tem uma questão sui generis. Muitas pessoas acham que é o órgão que viaja. Não, é a pessoa. É a pessoa. E lá ela é submetida, claro. Exames todos em dia, né? A pessoa vai ser submetida a um transplante, alguma coisa assim. Mas é aquela história. Se um rim está bom, o outro também está. Se os dois rins estão bons, o fígado e o coração também estão. Essa pessoa pode não voltar mais. E ela caiu no conto de vou vender o meu rim. Isto não é transplante de órgãos. O que nós devemos falar sempre que é bom, a doação de órgãos é salutar, é uma abnegação, né? Mas isto não é doação de órgãos, isto é venda. É bem diferente, né? E aí nós temos também o protocolo de Istambul, que proíbe esse tipo de coisa. E a modalidade também que nós temos da adoção ilegal, que ela é muito perigosa. No ano passado, o núcleo teve um caso de adoção ilegal, já envolvendo os venezuelanos que estão em Roraima. Diante desse quadro, quais são os principais desafios que nós estamos passando para poder inibir ou mesmo para poder coibir?
A prevenção, Celso. Este programa aqui funciona como prevenção. Por isso que eu agradeço e muito essa oportunidade. Quanto mais palestras nós fizermos, quanto mais rodas de conversa nós fizermos, quanto mais colocarmos este tema na mídia, as pessoas saberão. E aí vem o maior dos desafios, a denúncia. No ano passado nós tivemos 17 casos de tráfico de pessoas, só que num deles, de exploração sexual, foram 99 vítimas. Vocês recebem muitas denúncias? Quem denuncia? E existe a denúncia, né? Porque uma situação que deve implicar muito é a situação de medo, porque a partir do momento que você está numa situação de escravo, a pessoa, e como que tem acontecido isso? Vamos lembrar que a pessoa é ameaçada ou a família da pessoa é ameaçada. Tá. Geralmente quem trafica, o que sai um pouco da curva é quando montam uma empresa de fachada e chamam pessoas. Isso sai dessa curva normal. Normalmente é uma pessoa que conhece a vítima. Um parente, um amigo próximo, porque um estranho fica muito difícil de nós darmos algumas informações a respeito de nós mesmos, né? Então, geralmente é uma pessoa próxima. E essa pessoa, ela vai inventar várias coisas. De repente eu me revolto. Não quero mais. Olha, eu sei onde a sua família mora. Pronto. Então, eu já não vou denunciar. O medo é o que faz com que as pessoas não denunciem. Mesmo aquelas que não fazem parte daquele proscênio, mas elas sabem o que está acontecendo ao lado delas. Eu digo para isso, as denúncias ao núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas são confidenciais. Os dados da pessoa não serão revelados. Tem um telefone, tem uma forma de denunciar? Como que a pessoa pode fazer essa denúncia? Se a pessoa denunciar por telefone, é bom que depois ela vá até o núcleo para que converse conosco, dependendo também de onde ela more, né? É lógico. E-mail e por meio das organizações. O telefone é o 11 3241 4291. Pode repetir esse telefone? 11 3241 4291. É telefone direto. O e-mail é netpsp@justica.sp.gov.br. E é muito importante, e nós vamos estar colocando os caracteres para que você também possa estar divulgando, passando essa informação que é muito importante para que outras pessoas possam estar também fazendo as suas denúncias. O núcleo também, Celso, ele auxilia os estudantes de graduação, pós-graduação que trabalhem com esse tema e queiram algumas informações. Então nós temos alguns materiais que podemos passar para eles, inclusive uma cartilha de enfrentamento ao tráfico de pessoas no site da Secretaria da Justiça. Qual que é o site? É www.justica.sp.gov.br, conforme está aparecendo aí a página com a cartilha e também um ícone ali para clicar e fazer a denúncia via internet. É muito importante essa questão da denúncia, porque nós precisamos ter os dados, não é isso? Porque a secretaria trabalha em cima de números. Se ela não recebe a denúncia, automaticamente não existe a situação. É assim que funciona? É como se fosse o caso também da polícia, nas operações da polícia? Exatamente. Nós trabalhamos com essa estatística e para quê? Para que possamos combater. Eu não posso saber onde está o crime se não me disserem onde ele acontece. Como eu falei, o ano passado tivemos 17 casos. Será que só foram 17? Né? Então, tivemos no ano retrasado um caso com 40 vítimas. Então, o número de vítimas é importante. Né? Foram só 17 casos, mas vejam, mais de 100 vítimas. Então, precisa haver. Aí depois nós precisamos da estatística para saber se são homens, mulheres, crianças, adolescentes, onde elas moravam, onde foram cooptadas, para onde iriam. Então tudo isso é muito importante. A denúncia ela é fundamental. E o desafio é exatamente este, fazer com que a população denuncie. Qual que é o caminho? Sai do Brasil e vai para onde? Qual que é a porta de entrada? Depende.
Na Europa, geralmente a porta de entrada é a Península Ibérica, Espanha e Portugal. De lá, eles são encaminhados para outros lugares. Mas tudo depende, não existe, como eu falei, a rota, ela varia muito, né? Nós tivemos casos vindos da Ásia para o Brasil, né? Não do Brasil para a Ásia. Então, existe tudo isso aí. Às vezes eles ultrapassam aqui pela fronteira seca e saem, ou entram por lá. Tudo existe depende. um valor determinado para uma moeda corrente? Olha, quanto custa uma pessoa? Qual que é o valor? O que é levado em conta? Veja, em 2016, outubro de 2016, a União Europeia lançou um estudo que eles fizeram sobre o tráfico na Europa. Trabalhávamos antes com um número de 32 bilhões de dólares que gerava o tráfico de pessoas. A União Europeia, com esse estudo, nos trouxe 117 bilhões de euros por causa do valor agregado. Onde se agrega valor, vê se pode, é uma mercadoria completa, agregar valor. Uma pessoa pode ser explorada sexualmente, por exemplo, 12 vezes ao dia. Cada cliente gerou X. Não foi apenas o gasto que trouxeram a pessoa, que fizeram. Quer dizer, eles têm uma economia paralela. É uma coisa absurda e, como eu disse no início, subterrânea. As pessoas não sabem onde elas vão parar se submeterem a esse tipo de situação. E o mais importante é que nós estamos tocando nesse tema que é de fundamental importância para todos nós, para estarmos conhecendo e falarmos a respeito disso. Mas, infelizmente, o nosso horário foi adiantado, o nosso tempo acabou, nós vamos ter outra oportunidade. Já fica aqui o convite para voltar e que a gente possa explanar mais a respeito desse tema. Então eu gostaria, Flávio, que você pudesse olhar para a sua câmera e fazer as suas considerações finais. Fale direto ao nosso telespectador o que você espera e qual que é o conceito final que você deixa. O que eu espero é que o número de denúncias aumente. Não para me dizer que há mais casos, mas para me dizer que existem casos. Nós precisamos e muito da denúncia. E, acima de tudo, que nos procurem no núcleo, que procurem o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas para conhecer mais esse problema, para que os estudantes, a academia é necessária para a divulgação desse problema para a população e aqueles que estão assistindo, não deixe que isto fique na tela do seu computador, do seu tablet, do seu telefone. Leve para os seus amigos, leve para a sua escola, leve para a sua faculdade. Vamos tratar do tema. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. E, Celso, estou à disposição de vocês para o que for necessário. Eu quero te agradecer, Flávio, foi realmente muito esclarecedor, e agradecer a você também que esteve conosco nesse programa Interação em Pauta. O programa é feito para você, então é importante que você curta o nosso programa, se inscreva em nosso canal e também mande suas críticas, faça suas sugestões, mande suas perguntas e pautas através do Twitter, @InteraçãoPTB, e nós temos um grupo também no Facebook, Programa Interação em Pauta. Até o próximo programa.